Recentemente, um político russo e também opositor do Kremlin, Nikita Yuferev, ele pediu uma ação legal contra o presidente Vladimir Putin por nada mais e nada menos. Após as falas de Putin chamar a operação militar especial na Ucrânia como guerra, em vez de usar o termo oficial que está sendo ali usado por Moscou. Qual que foi a alegação de Yuferev? Durante a coletiva ali de imprensa entre Vladimir Putin, na quinta-feira passada, Putin ele disse que a Rússia, numa tentativa ali de negociar o conflito, quer, como qualquer outra nação de interesse ali na Ucrânia, quer acabar com a guerra o mais rápido possível. Porém, esse foco, ele não é em si tratado como uma guerra por Moscou e pelos seus legisladores, principalmente pelo Kremlin, mas sim de uma operação militar especial, como Putin já vinha adotando nos últimos tempos, nos últimos ali praticamente 10 meses de conflito. Então, essas autoridades em Moscou, por exemplo, os deputados, legisladores, normalmente eles se referem ao conflito como uma operação militar, sim, e Putin, ele decretou algumas regras, algumas leis que foram aprovadas posteriormente para calar qualquer tipo de oposição. Então, se você tem ali uma oposição que é contra os anseios e as políticas usadas pelo governo de Putin, você vai sim pagar o preço com a prisão e até mesmo, às vezes, com a própria vida. E ali, nesse fato, nesse decreto de Putin, as questões sobre fake news, ou seja, notícias falsas, também entram, englobam esses decretos ali de regulação da oposição da Rússia, que faz com que o Kremlin seja blindado e as ações do Putin sejam blindadas. Então, de acordo com esse deputado, Yuferev, deputado lá de São Petersburgo, o presidente Putin chamou a operação de guerra e não houve nenhum decreto, nem houve nenhuma ação do próprio Moscou, da capital Moscou, do Kremlin, que a operação estava o quê? No patamar de guerra contra a nação russa. Então, nessa ocasião, o Yuferev, ele está neste momento solicitando, fazendo um pedido formal para Moscou reconhecer que o Putin cometeu o que? Fake news sobre o exército russo e que poderia o que? Ainda render prisão para o Putin. Então vejam só que esse aí, vocês estão vendo na imagem, é o Nikita Yuferev, que ele exigiu ali uma retratação de Moscou que poderia o que? Prender Vladimir Putin por fake news e que ele acabou violando o seu próprio decreto. Então sabemos que realmente o que acontece com os críticos de Putin ou aqueles que realmente descobrem alguma falcatrua dentro do governo ou na política ali que está relacionado com as redes de apoio do Vladimir Putin, seja os oligarcas, os bilionários, em que sabemos o que acontece. E também acontece sim também nos Estados Unidos, uma caçada, por exemplo, ao Edward Snowden, que foi através de relatos que trouxe a mídia, trouxe relatos documentados sobre a espionagem da NSA, e hoje ele ainda é caçado, vivo ou morto. Sabemos que nos Estados Unidos também tem, só que a mídia ela é abafada. Então a alta cúpula do Putin, do Kremlin, ela é coordenada, é claro, pelas atividades do serviço ali, secreto da polícia FSB, que exercem função ali dentro e fora da Rússia, para o quê? Queimar arquivos vivos, ou seja, pessoas e também arquivos físicos, como já sabemos. São indivíduos que trazem algum desconforto para o Kremlin, são indivíduos que trazem alguma desvantagem no quadro político
de Vladimir Putin. Então, vocês estão observando aqui Alexei Navalny. Quem que foi Alexei Navalny? O caso dele. Foi um ativista que teve suas ações em empresas dentro da Rússia banidas como extremistas ali pelo governo de Putin e que ele quase perdeu a própria vida ali em agosto do ano de 2000 após ser envenenado por um agente nervoso que é o Novichok. O Novichok, ele tem uma fórmula que era produzida lá na época da União Soviética e que é utilizada até hoje pela sua eficácia e cor muito transparente, que pode ser confundido com água, com vodka no caso, e realmente ele é altamente letal. Então o Navalny ele denunciou o partido de Putin, repleto ali, falando que tinha repleto de oligarcas bandidos, ladrões, corruptos, e ainda ele acusou Putin de promover um sangue dentro da Rússia, por meio de um Estado feudal e que concentra o poder nas mãos do Kremlin. Ou seja, se você tiver uma oposição, você não pode tê-la como um concorrente direto de Putin. Você pode ter a oposição, só que ela tem que ficar quieta, tem que ficar calada. Outro caso emblemático que chamou muita atenção, até vocês estão vendo na imagem, Navalny, que ele voltou em janeiro, 17 de janeiro, e foi detido, mesmo após passar por todo um processo hospitalar, e ele foi detido. Aqui vocês estão vendo um outro caso muito emblemático que ocorreu meses atrás, que foi a morte, neste mês ainda de dezembro, que foi a morte de Dmitry Zelenov, de 50 anos, um magnata do setor bilionário russo. E vocês estão vendo que ele foi encontrado aí morto em 9 de dezembro, após jantar ali com amigos lá na França, em Riviera Francesa. Segundo relatos de testemunha, ele terminou o jantar e logo em seguida ele voltou para o seu hotel, subindo as escadas, ele passou mal, teve um mal súbito, segundo ali as testemunhas, segundo alguns relatos, e ele acabou batendo a cabeça e indo a óbito logo em seguida. E esse magnata, o Zelenov, ele é o mais recente de uma longa lista de figuras importantes nos setores russos de petróleo, gás, tecnologia e financeiro ligada ao Kremlin. Então, essas redes de pessoas que estão perdendo a vida está sim relacionado com o Kremlin, está relacionado com as redes de apoio, os políticos poderosos de Vladimir Putin. Então seria mesmo que Putin estaria queimando seus arquivos, os arquivos vivos, né? E é muito complicado, até mesmo porque o Zelenov, segundo algumas investigações médicas, ele passou por um procedimento cirúrgico vascular cardíaco tempos atrás e que isso pode ter ali levado a um colapso vascular, um colapso cardíaco, que ele perdeu a própria vida aí num evento que, segundo a Rússia, não tem nenhum relato com alguma ação do Kremlin. Claro. Um outro caso importante também, emblemático, em que envolve a ligação de Zelenov com esse indivíduo aí que vocês estão vendo, Gerashchenko. Gerashchenko, ele era um ex-chefe do Instituto de Aviação de Moscou e que ele sofreu uma queda misteriosa de uma grande altura na própria sede do Instituto de Aviação de Moscou, em setembro ainda deste ano. Então, segundo os relatos da própria assessoria de imprensa da própria empresa, foi um evento, um acidente, uma infelicidade que aconteceu. E não cogitaram nenhuma hipótese de execução, algo do tipo. Então vejam só, 15 dias antes da morte deste indivíduo, Gerashchenko, vejam só, esse outro indivíduo aí que vocês estão vendo na imagem, Ivan Pechorin, de 39 anos, um executivo nomeado pelo próprio Putin para ajudar a supervisionar o desenvolvimento de algumas questões de energia no Ártico, sofreu também uma estranha queda de um barco em movimento na costa da Rússia. Não para por aí, acha que isso tem algo que não tem nenhuma ligação entre eles? Vejam só, esse outro indivíduo do lado de Putin,
Ravil Maganov, o presidente da segunda maior companhia de petróleo da Rússia, ele morreu, perdeu sua vida, depois de supostamente novamente cair de uma janela de um hospital, despencando de, vejam só, 6 andares para baixo. Então, após esses acontecimentos misteriosos e muito parecidos, e sempre entre o quê? Uma rede de apoio de autoridades ligadas a Putin, outros 2 fatores extremamente recentes e importantes ocorreram em 22 e 24 de dezembro na cidade de Rayagada, no estado de Odisha, lá na Índia. Vejam só que, vou colocar aqui na imagem, esse é o hotel Sai International. É um hotel em que Pavel Antov e também Bidanov Vladimir e um outro casal de amigos entre eles estavam comemorando o aniversário de Pavel Antov neste hotel, Sai International. E Pavel, ele sempre foi um crítico de Vladimir Putin e piorou ainda mais quando a guerra começou. Ele descreveu que essas atrocidades que estavam acontecendo na Ucrânia por ordens de Putin eram um terror e que não tinha nenhuma possibilidade de ser algo legitimado, mas sim um terror. E ele ficou o quê? Marcado no baralho de Vladimir Putin. Então, um casal de amigos, junto com Bidanov, Vladimir e também Pavel Antonov, estavam neste hotel. Aqui vocês estão vendo quem? Bidanov Vladimir. De repente, no dia 21 de dezembro, os amigos estavam reunidos ali num quarto de hotel, ali do Sai International, e eles foram cada um para o seu quarto, e no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, esse indivíduo, o Bidanov Vladimir, acordou sem vida, já estava morto. Ou seja, algo estava ali em sua bebida. Outros dizem que foi um ataque cardíaco. E 2 dias depois, vejam só, em 24 de dezembro, esse indivíduo aqui, esse poderoso, esse magnata, Pavel Antov, lembra que eu falei, um crítico ferrenho de Putin, morreu depois do quê? Cair do 3º andar desse hotel, do hotel Sai International. Veja que coincidência terrível que aconteceu. Pessoas muito ligadas a Putin, pessoas muito ligadas uma a outra, estão perdendo as suas vidas. Por quê? Por atos e por quê? Por estarem relacionados com informações privilegiadas e também por críticas a Moscou, por críticas a Putin. Então, até mesmo Antonov ganhou essas manchetes ao criticar essas ações de Putin na guerra. Então, observando esses fatos nos últimos meses, vocês acreditam que aquela primeira informação que a gente deu sobre aquele político que criticou Putin, que abriu uma ação ali lá em Moscou para investigar Putin e acusá-lo ali de fake news, como foi as ações de Nikita Yuferev, vocês acreditam mesmo que tem alguma ligação entre essas questões e também Nikita pode ser o próximo alvo de Putin após pedir a cabeça ali de Vladimir Putin? E sabemos que pelo menos 12 oficiais, indivíduos, magnatas da elite russa foram a óbitos misteriosamente por supostamente tirar a sua própria vida, outros sofreram ataques cardíacos. Então isso levanta uma questão muito séria. Seria mesmo que Putin estaria o quê? Queimando arquivos vivos? Queimando documentos? Coletando informações? Até porque, em alguns casos, muitas áreas de quartos das propriedades foram reviradas. E fica essa questão no ar. Será mesmo que Putin estaria queimando os seus arquivos? Deixe aqui no comentário o que vocês acreditam sobre esses casos. Também convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação e, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitarov@gmail.com, que vai ajudar imensamente o nosso trabalho diário aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no Área Militar.